Você não foi bonzinho esse ano, e o Papai Noel que apareceu para você é um pouco diferente, com chifres, garras afiadas e olhos que parecem enxergar sua alma. Enquanto o Papai Noel recompensa as crianças boas com presentes, Krampus, seu oposto macabro, se encarrega das crianças mal comportadas, mas não com simples pedaços de carvão. Ele as persegue, pune e, em algumas lendas, desaparece com elas para sempre. Você sabia que essa figura aterrorizante aí faz parte de uma tradição natalina que já dura séculos e que em algumas regiões da Europa ele ainda é celebrado como uma figura indispensável nas festas de fim de ano? Eu não queria acabar com seu espírito natalino, mas como tudo fica melhor com uma história macabra por trás, hoje vamos ao fundo da lenda de Krampus, conhecido como o Papai Noel do Mal. E aí, você se comportou esse ano? Descrito como uma criatura metade bode, metade demônio, com uma língua pontuda e bem longa, chifres como de carneiro e um corpo coberto de pelos escuros, Krampus é uma figura que remonta à mitologia germânica e alpina, surgindo como parte de uma tradição pagã. Seu nome vem da palavra alemã Krampen, que significa garra, algo que representa bem nosso monstrinho do Natal. Na lenda original, Krampus aparece com uma corrente que ele sacode, fazendo muito barulho para assustar suas presas. Ele também anda com um saco nas costas, que é onde ele coloca quem não se comportou bem. O destino de quem é capturado por Krampus varia muito de história para história. Alguns dizem que ele as devora, outros que ele as arrasta pelo mundo com suas correntes. O que mais assusta na lenda de Krampus é que ele está inserido em um contexto natalino, uma época lembrada por ser alegre e festiva. O monstro faz parte da tradição de Nikolaustag, ou Dia de São Nicolau, celebrado em 6 de dezembro em algumas partes da Europa. Enquanto São Nicolau, o bom velhinho, presenteia as crianças que foram boazinhas, Krampus ficava com aquelas que não se comportavam. É dito que ele as pune com varas de bétula e, como falamos, em alguns casos desaparece com elas para sempre. Outra coisa que torna tudo mais interessante é que a história de Krampus, o Papai Noel do Mal, é ainda mais antiga que o próprio Natal. A origem do Papai Noel demoníaco está profundamente ligada às tradições pagãs dos Alpes. Antes do cristianismo dominar a Europa, o costume local era reverenciar os espíritos e deidades ligados à natureza e às estações do ano. Krampus é frequentemente associado a rituais do solstício de inverno, um período em que, normalmente, celebrações para afastar os maus espíritos e trazer boa sorte são realizados. Também há indícios de que ele esteja ligado a criaturas da mitologia nórdica, como Hel, a guardiã do submundo, por exemplo, e também há algumas outras entidades que representavam forças sombrias e selvagens. Krampus se tornou um símbolo de dualidade, como o bem e o mal coexistindo, representados por ele e São Nicolau. Com a chegada do cristianismo, muitas tradições pagãs foram demonizadas e algumas delas foram adaptadas. Krampus passou de figura pagã para um vilão cristianizado. As correntes que ele carregava não eram mais um instrumento de ameaça, e sim um símbolo de sua submissão ao poder cristão, representando sua transformação em um servo de São Nicolau. Mesmo com todas as mudanças feitas pela igreja em sua história, Krampus continuou a fazer parte das tradições populares. Durante séculos a fio, as pessoas continuaram a celebrar o Krampusnacht, a noite do Krampus, no dia 5 de dezembro. Nessa noite festiva, as crianças se vestiam como monstros, colocavam máscaras grotescas e se vestiam com roupas de pele para percorrer as ruas e assustar tanto as crianças como também os adultos. Esse evento era uma mistura de diversão e terror. Krampus simbolizava de forma visceral as consequências de nossas ações, fazendo frente à perfeita bondade de São Nicolau. Ele sobreviveu porque encarnava algo universal, o medo e o fascínio pelo desconhecido. A dualidade de sua existência, o bem e o mal andando lado a lado, ressoou profundamente nas tradições culturais, especialmente em tempos de incerteza. Por mais que Krampus seja uma criatura de simbologia muito forte, sua figura quase desapareceu. Durante o regime bem conhecido que aconteceu na Alemanha, Krampus foi oficialmente banido em várias partes da Europa, acusado de ser uma figura de mau gosto e incompatível com os valores que o tal regime prezava na época. Porém, por fazer parte de uma cultura e tradição tão forte, o Papai Noel do Mal não parou de ser lembrado nas comunidades locais. As pessoas passaram a comemorar novamente o Krampusnacht,
a partir do final do século XX, e Krampus ressurgiu como um ícone da contracultura. Com um toque carnavalesco e moderno, eventos como as corridas de Krampus começaram a atrair turistas e curiosos. O terrível e assustador Krampus passou a ser protagonista de celebrações de tradição e folclore. Mas é claro que um personagem tão incrível não podia ficar só pela Europa. Krampus ganhou espaço em filmes, séries, livros e até em jogos. Em um mundo em que as tradições frequentemente perdem espaço para o consumismo, Krampus trouxe um elemento sombrio e autêntico para as festividades de fim de ano. Muitas histórias aterrorizantes e quase sobrenaturais foram atribuídas à figura de Krampus. Em algumas aldeias remotas da Áustria, contos antigos falam de crianças desaparecidas durante o Krampusnacht. Acreditava-se que o monstro arrastava os desobedientes para a floresta, onde jamais eram vistos novamente. Essas histórias, por mais assustadoras que pareçam, não eram apenas mitos criados para assustar. Eram narrativas que reforçavam o poder simbólico de Krampus na psique coletiva. Outra lenda famosa fala sobre um vilarejo que teria desafiado Krampus. Segundo a história, as famílias ricas decidiram ignorar a tradição do Krampusnacht e baniram qualquer menção ao monstro. Naquela mesma noite, gritos foram ouvidos vindo das casas. Quando os vizinhos chegaram para ajudar, encontraram marcas de garras nas portas e pegadas queimadas nos telhados cobertos de neve. O medo de Krampus era tão enraizado que ele não era apenas temido por crianças, mas também pelos adultos. Alguns relatos antigos descrevem encontros assustadores durante as festividades, com figuras mascaradas de Krampus agindo como se estivessem possuídas. Há registros de pânico coletivo em que as pessoas afirmavam ter visto o verdadeiro Krampus entre os foliões, causando histeria. E claro, o imaginário moderno contribuiu para ampliar ainda mais o terror associado a Krampus. Filmes e contos contemporâneos retratam o monstro como uma entidade sobrenatural imparável, punindo não apenas crianças desobedientes, mas também adultos corruptos, gananciosos e mal intencionados. Mas será que Krampus é apenas um mito? Muitos acreditam que o Papai Noel sombrio é apenas uma metáfora poderosa, um reflexo das consequências de nossos atos e do lado sombrio que habita em cada um de nós. Mas algumas dessas pessoas não descartam a possibilidade de que sua lenda tenha raízes em algo mais real e aterrorizante. Você já pensou no que aconteceria se o espírito de Krampus despertasse agora na nossa época? A ideia de que ele ainda caminha entre nós, esperando o momento certo para punir, é o que mantém a sua lenda viva até os dias de hoje. Ao longo do tempo, Krampus sofreu uma transformação em sua influência. Ele, que antes era símbolo de puro terror, usado para disciplinar, começa a misturar elementos mais leves e até engraçados, especialmente com a sua entrada na cultura popular global. Após a Segunda Guerra Mundial, houve um esforço para suavizar as tradições natalinas. Diversas comunidades da Europa começaram a retratar Krampus como uma figura mais para entreter do que para assustar. Os cartões temáticos, conhecidos como Krampuskarten, foram um dos responsáveis por essa grande mudança na imagem de Krampus. Esses cartões mostravam o monstro natalino de maneiras muitas vezes amigáveis e em outras até ridículas. Ele até era retratado segurando crianças malcriadas em seu cesto, mas os desenhos eram feitos de forma tosca e cartunesca. O filme Krampus é um bom exemplo de como a cultura pop mudou sua imagem ao redescobri-lo. O filme apresenta o grande vilão do Natal e uma mistura de terror e humor negro. Outros filmes e séries também contribuíram para essa repaginada do Krampus. Hoje, em muitas cidades da Europa e até fora dela, festivais celebram o Krampuslauf, onde pessoas se vestem como a criatura e desfilam pelas ruas, mantendo viva a tradição. Nesses eventos, Krampus se tornou somente uma figura usada para resgatar e resguardar a herança cultural de forma divertida e nada assustadora. Mesmo em sua versão mais moderna e acessível, Krampus nunca perdeu completamente a sua essência sombria. Ele continua a ser um lembrete das consequências de nossos atos, da dualidade entre o bem e o mal e da necessidade de equilibrar disciplina e celebração durante uma das épocas mais felizes e festivas do ano. E para você, Krampus era uma lenda ou essa história toda pode ter algum fundo de verdade? Não deixe de comentar sua opinião aí embaixo. Esse foi mais um vídeo meu e eu espero que você tenha gostado da forma que eu contei essa história. E não se esqueça, curta o vídeo e se inscreva no canal, ou você vai acabar entrando na lista do Krampus no Natal.